Olá, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e é muito bom ter você aqui comigo. É muito bom ter a sua companhia, a sua presença aqui comigo. Será que você foi capaz de linkar os acontecimentos com profecias bíblicas? Será que você é capaz de perceber ou tem sido capaz de perceber os sinais que estão acontecendo e como eles se ligam e como eles se encontram com profecias bíblicas? Você tem ideia da importância do rio Eufrates? Você tem ideia da importância do Meguido? Você sabe o que isso representa? Você tem ideia da importância dos 4 cavaleiros? Você conhece a Agenda 2023? Fique comigo que nós vamos ver a agenda profética e como os fatos vão se ligar uns aos outros. Bem, pessoal, vamos ao nosso estudo, mas eu preciso pedir a você uma coisa. Deixe o seu like, deixe a sua mensagem, acione o sininho para você ser informado dos novos vídeos. Também faça a sua inscrição, é muito importante. Eu preciso que você entenda a importância disso para que o canal continue desenvolvendo as suas mensagens, a gente continue alcançando cada vez mais pessoas. Me ajuda nisso? Ok, obrigado. O que nós vamos fazer agora é apresentar uma agenda profética. O que seria uma agenda profética? Assim como na agenda a gente marca o evento que a gente vai participar, o horário que a gente vai participar, o local que a gente vai participar, assim também o Senhor de alguma forma gerou uma agenda. Ele disse que certos eventos aconteceriam em certos lugares com hora marcada para isso acontecer. É como se o Senhor estivesse passando para os profetas os acontecimentos que deverão se suceder. Mas depois a gente explica essa questão da onisciência de Deus. Agora a gente precisa só entender que estes fatos históricos, eles estão como que uma agenda profética anunciada. E eles se ligam entre si e ligam o tempo a eventos. Então nós vamos encontrar eventos, momentos em que esses eventos vão acontecer e hora marcada para esses eventos acontecer. Com uma curiosa observação, eles se ligam entre si, eles têm uma ligação, um movimento profético aponta para outro movimento profético, uma ação profética aponta para outra ação profética. Qual é a dinâmica que nós vamos usar aqui para que você possa entender? Nós vamos apresentar para você uma espécie de um quadro onde nós vamos estar colocando os acontecimentos proféticos e vamos estar linkando esses acontecimentos a outros acontecimentos. Nós fizemos isso recentemente em uma live e quem acompanhou essa live vai poder perceber que nós participamos, apresentamos esse assunto dessa maneira. Só que hoje nós vamos fazer de uma maneira muito mais elaborada, com mais detalhes, para que você possa compreender melhor cada ponto, ok? Então nós vamos fazer assim. Primeiro você está vendo um quadro que vai ser apresentado para você aqui agora. Neste quadro nós temos uma agenda profética e nós temos aí 4 livros do Velho Testamento. Isaías, com um ano referente ao escrito desse livro, ao registro desse livro. Ezequiel igualmente, Daniel e Joel. Então nós temos Isaías, que foi escrito provavelmente em torno de 754 antes do nascimento de Cristo Jesus. Ezequiel, 570 antes de Cristo. Daniel, 530 antes de Cristo. Joel, 400 antes de Cristo. Todos esses livros são livros do Velho Testamento, que eu prefiro chamar de Primeiro Testamento. Então nós estamos falando aí de 700 anos antes de Cristo. E por que eu coloquei o nome dos livros e suas datas de escrita? Porque nós precisamos entender e compreender aqui algo muito importante, que o Senhor está trabalhando a questão do seu tempo, da sua palavra que não passa, da sua palavra que permanece, da sua palavra que vence o tempo, que supera os tempos. O nosso Deus é conhecido por uma de suas definições da natureza dele. A natureza do Senhor é definida teologicamente como, entre outras coisas, onipresente.
Ele está presente em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, quando nós lemos que certo livro foi escrito 700 anos antes de Cristo e o Senhor já dizia alguma coisa que vai acontecer ou que já está acontecendo, nós estamos falando de um Deus que esteve no passado e que está no presente e que estará no futuro ao mesmo tempo. Ele viu tudo. É isso que nós estamos falando. Por isso nós colocamos datas e não colocamos os versículos. E por isso nós nos referimos a poucos livros. Porque hoje nós vamos citar exatamente acontecimentos que dizem respeito a esses livros e como eles se ligam uns aos outros, como eles estão linkados uns aos outros, como eles estão agregados, de alguma forma, eles estão ligados na sua informação, na sua mensagem. Então, eu quero ler agora a continuidade das 4 citações no Novo Testamento, que também serão livros que vão nos ajudar a linkar certos acontecimentos. Vamos lá? Então agora nós temos Mateus no ano 50 depois de Cristo, Lucas aproximadamente 63 depois de Cristo, e aí vem uma referência não de livro, mas de uma pessoa, o apóstolo Paulo no ano 51 a 67 depois de Cristo, e o livro de Apocalipse no ano 68 depois de Cristo. Então agora nós estamos falando de um período de profecia entre o ano 700 aproximadamente antes de Cristo e o ano 70 depois de Cristo aproximadamente. O que nós estamos falando aqui agora é de um tempo profético, um tempo de aproximadamente 900 anos, onde o Senhor foi citando o que aconteceria no futuro. Mas na realidade ele não está falando o que aconteceria no futuro, ele fala como que aconteceu no futuro. Isso mesmo, como que aconteceu no futuro. É porque Deus está em todos os tempos ao mesmo tempo. Então Ele está no futuro, está contando como é o futuro, como será para nós que não chegamos lá, como será o futuro. Mas Ele está dizendo como foi, porque Ele está lá no futuro, então Ele está contando isso. E isso mostra o poder grandioso do Deus eterno. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que viu todas as coisas. E Ele está lá no passado, bem antes de Isaías, lá na criação, lá na formação de todas as coisas. Ele está falando a muitos profetas, e nós vamos fazer citação de vários deles, e ele vai falar a muitos profetas em tempos muito antigos, e ele vai falar de coisas que estão acontecendo hoje. É como se ele estivesse hoje contando para um profeta há 700 anos atrás o que está acontecendo hoje. É fantástico isso. Porque isso mostra que Deus é onipresente, isso mostra que Deus é onisciente, que é uma definição de conhecimento sempre permanente. Deus sabe de todas as coisas em todos os tempos, a um só tempo. Então Ele sabe de tudo no futuro, no presente e no passado, a um tempo só, porque Ele não está preso dentro desse tempo. Mas o que esses livros têm para nos informar, o que eles têm em comum para nos dizer? Eles têm a nos revelar uma agenda de Deus, como eu já disse, acontecimentos proféticos. Mas esses acontecimentos, eles precisam ser, de certa forma, desvendados. Eles precisam ser revelados para nós, porque nós não conhecemos esses acontecimentos. Nós não reconheceríamos se eles aparecessem. Nós muitas vezes ignoramos porque não conseguimos perceber. Mas o que esses livros têm em comum? Eles têm profecias que são revelações da agenda de Deus profética sobre o futuro. Alguém poderia dizer assim, mas não dá para a gente perceber, a gente não vai conseguir ver os sinais, a gente não consegue discernir os sinais. Nós precisamos de muito estudo bíblico, de muita aplicação à Bíblia. Para com isso, você não precisa disso. Os sinais, eles estão latentes, eles estão claros, eles estão expressos de maneira visível. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus no capítulo 16. Porque o Evangelho de Mateus capítulo 16, Jesus faz uma citação muito interessante. Ele vai falar sobre os sinais que ele vai dar ao mundo e ele vai fazer uma comparação com a observação da natureza e dos sinais da natureza para a gente ver. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha,
Assim como vocês observam a natureza e conseguem ver sinais claros que a natureza dá, vocês também conseguirão perceber sinais claros que eu vou dar a vocês. Logo, não é necessário um grande conhecimento teológico para você ver os sinais. É necessário um grande conhecimento teológico para você explicar os sinais. Mas para você ver os sinais e ver que eles estão acontecendo conforme a Bíblia, basta que você esteja observando esses sinais. Vamos ver o que diz Mateus 16, no verso 2? Me acompanhe. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Você percebeu o que Jesus está dizendo? Vocês observam os sinais no céu e dizem que vai chover, mas vocês observam os meus sinais e dizem que não estão vendo? Não. Da mesma maneira como vocês conseguem ver os sinais no céu que vai chover, vocês também estarão vendo meus sinais que eu darei a vocês. Vocês vão conseguir perceber que eu estou chegando, que a proximidade do tempo está chegando. Porque na realidade é um erro a gente dizer que Jesus está voltando. O certo é dizer que Jesus voltará, porque isso acontecerá num lance, isso acontecerá repentinamente. Jesus não vem voltando lentamente, mas ele voltará num lance, rapidamente, com abrir e fechar de olhos, com piscar de olhos, como diz a palavra do Senhor. Os sinais então são latentes, os sinais são perceptíveis. Então vamos ver alguns sinais latentes que apontam para esses livros que a gente leu e apontam também para acontecimentos visíveis, coisas que nós podemos olhar para o céu e ver. Vamos começar com sinais no céu, para a gente linkar isso a Mateus capítulo 16. O céu está dando sinais, o céu dará sinais, exatamente isso, o céu dará sinais. Vamos ler isso em duas passagens bíblicas, que vai ficar claro para você. Vamos lá? Primeiro vamos ler Joel capítulo 2, no verso 31. Vamos lá? Acompanhe comigo os sinais no céu, como Jesus disse em Mateus capítulo 16. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O céu em trevas, a lua em sangue é sinal no céu, ok? O Senhor estará dando sinais no céu, especificamente a lua em sangue. A lua de sangue é o nome que se dá a um evento onde a sombra da terra pega sobre a lua e ela fica avermelhada. A lua de sangue sempre acontece nesse eclipse excepcional que acontece de tempos em tempos. Mas aqui especificamente, nós podemos ligar esse ponto a outro ponto chamado luas de sangue ou héptades, ou seja, eventos da lua vermelha, avermelhada como banhada em sangue, que acontecem 4 vezes seguidas, em um período curto de tempo. Então agora acompanhe comigo o quadro das nossas ligações proféticas. Então você agora está vendo o livro de Joel aparecendo para você, e o livro de Joel, 400 anos antes de Cristo, vai se ligar à lua de sangue. E o livro de Joel vai se ligar agora, acompanhe comigo, em Atos 2, no verso 20. Acompanhou comigo? Então nós estamos ligando os pontos proféticos. O que está escrito em Atos 2, no verso 20? A mesma referência de Joel, capítulo 2, verso 31. Eles estão ligados entre si profeticamente, em tempos distantes. Novo Testamento, depois de Cristo, Velho Testamento, antes de Cristo, está falando que haverá sinais no céu, como Mateus capítulo 16, Jesus disse que os sinais seriam vistos no céu, e poderíamos dizer que o céu está falando. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo Joel, Velho Testamento, se ligando a Atos, Novo Testamento. Os dois profetas de tempos distantes, 400 anos antes de Cristo, para
um pouco mais de 60 anos depois de Cristo, a mesma profecia que Jesus está dizendo em Mateus 16. Haverá sinais no céu que você vai perceber, como se percebe uma nuvem para a chuva. Como o Senhor está dizendo em Joel, o céu vai anunciar alguma coisa, a lua de sangue vai anunciar alguma coisa. E como Atos está dizendo a mesma coisa, a lua de sangue vai anunciar alguma coisa. Então agora você vai voltar a ver o quadro. O que a lua de sangue tem de importante? A lua de sangue, que são as héptades, elas aconteceram em datas muito específicas, muito precisas. Por exemplo, a lua de sangue acontece sempre, as héptades, as 4 luas, nas festas judaicas, nas festas bíblicas, hebraicas. E as héptades acontecem agora em épocas assim, falando de eventos específicos para Israel que são muito importantes. E nós vamos encontrar essa héptade repetindo-se. As héptades aconteceram nesse tempo. E nós vamos agora encontrar as datas dessas héptades. Elas aconteceram em 4 momentos específicos. E espera-se que ela aconteça mais uma vez. O que é curioso é que cada vez que aparece uma héptade, essa lua de sangue, traz uma consequência sobre Israel. Vamos ver, então, agora você vai voltar a ver o quadro e nós vamos ver as datas que aconteceram lua de sangue. Acompanhe comigo. As luas de sangue aconteceram no ano de 1492, depois no ano de 1948, depois no ano de 1967 e derradeiramente no ano de 2014 e 2015. O que aconteceu nesses anos, especificamente, que influenciaram Israel? Que influenciaram a profecia, sinais no céu que replicaram em acontecimentos na terra, como Jesus disse. Em 1492, aconteceu na Europa um evento muito importante. O povo judeu começou a ser perseguido, principalmente na Espanha, mas eles começaram a ser perseguidos e expulsos da Espanha, o que os conduziu a novas terras, a buscar novos horizontes, mas também eles voltaram, alguns deles, para a terra de Israel. Eles voltam para a terra de Israel em razão da perseguição na Espanha. Mas eles vão para um lugar muito específico, eles vão para a Alemanha. E aí a coisa muito importante é saber que a Alemanha depois vai ser a causa maior do retorno do povo de Israel para a terra, profeticamente esperado. Ou seja, a lua de sangue anunciou alguma coisa. A lua de sangue anunciou perseguição sobre o povo de Israel e anunciou que algo vai acontecer depois. Aí vem outra lua de sangue em 1948. O que aconteceu em 1948? A nação de Israel, o Estado de Israel foi criado em 1948. Exatamente isso. O Estado de Israel foi criado em 1948, graças ao evento da manifestação do Senhor de trazer com mão forte o povo perseguido e oprimido na Europa pela Segunda Guerra Mundial de volta para a Terra Prometida. E em 1948 renasce uma nação que aparentemente havia morrido. E isso é de grande significado, gente. Isso é de grande significado, tanto que agora você vai olhar esse quadro e você vai ver a data de 1948 aparecendo com a seta para a direita e para a esquerda, porque em 1948 se divide profeticamente os tempos. Antes de 1948 a expectativa profética é uma, depois de 1948 a expectativa profética é outra. É um divisor de águas proféticas. Para você ter ideia, o número de acontecimentos proféticos, o percentual de acontecimentos proféticos antes de 1948 não chega a 37%, 32%. E alguns teólogos e alguns estudantes da Bíblia colocam um número menor do que isso, 27%.
mas depois de 1948 é como se houvesse uma aceleração do processo profético. E depois, em 1967, então, o ritmo anda muito mais rápido. Então agora nós temos uma data que a lua de sangue anunciou, o retorno do povo de Israel para a terra prometida. Anote isso aí, porque isso é muito importante para a gente entender a agenda profética se cumprindo. E o céu está anunciando essa agenda. Agora nós vamos ver novamente o quadro. E agora nós vamos ver o quadro se ligando a um novo profeta no Velho Testamento. Acompanhe comigo. Observe que agora Joel se ligou à lua de sangue. A lua de sangue se ligou a Atos 2:20. Atos 2:20 vai se linkar agora a 4 datas: 1492, 1948, 1967, 2014, 2015, e nós vamos agora linkar tudo isso ao profeta Isaías 554 a.C. E eu quero que você acompanhe comigo agora o livro do profeta Isaías no capítulo 66, no verso 8, que diz respeito ao ano de 1948. Leia comigo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação em uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. O que o Senhor está dizendo agora? O Senhor está dizendo, pode uma nação nascer de um dia para o outro? Pode uma nação aparecer do nada de um dia para o outro? Para o Senhor, pode. É lindo isso, porque o Senhor fez Israel nascer de um dia para o outro. De um dia para o outro não existia Israel e de repente passou a existir em 1948. E quem foi que anunciou isso? A lua de sangue, o sinal no céu. Nasceu a nação de Israel e o sinal foi dado no céu, como disse o Senhor Jesus. Agora nós vamos para outra data. Acompanhe comigo no quadro. O link agora vai pegar a lua de sangue e jogar a 1967. O que aconteceu em 1967 que a lua de sangue anunciou? A guerra chamada Guerra dos 6 Dias. A guerra mais rápida, mais urgente dos tempos modernos, onde as nações inimigas de Israel, sobre a orientação e sobre a liderança do Egito, se levantaram contra Israel de surpresa e foram vencidos em 6 dias. A guerra ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias e o triunfo de Israel ampliou os territórios de Israel. Isso foi anunciado pela lua de sangue. É um ato da agenda de Deus anunciando no céu visivelmente os sinais na terra. O céu falando da terra. Agora nós vamos ver novamente outra data. 2014 e 2015. São 4 héptades. O que aconteceu em 2014 e 2015? Aconteceu a maior revolta dos palestinos contra Israel, e depois da guerra de 1967 foi a guerra mais sangrenta já vivida em Israel. O número de mortos entre os palestinos foi grande, houve um conflito muito intenso. O que nós estamos vendo aqui agora é que Joel falou alguma coisa sobre lua de sangue. A lua de sangue são eventos que vão se replicar em Israel e mostrar alguma coisa na terra. Um acontecimento no céu revelando um sinal na terra. As luas de sangue estão profetizadas por livro de Atos, capítulo 2, e também estão referidas por Jesus em Mateus capítulo 16, quando ele diz que os céus anunciam as coisas. E aí voltamos até Isaías, que vai dizer se uma nação pode nascer de um dia para a noite. Olha que coisa linda. A agenda de Deus vai se ligando, as profecias estão ligadas umas às outras. O Senhor detalhadamente explica uma a uma. Detalhadamente ela explica uma a uma. Você acompanhou uma parte de uma série que nós vamos fazer aqui agora de estudos sobre a agenda de Deus. Essa primeira parte você viu que o Senhor tem sinais no céu
E esses sinais apontam para acontecimentos na terra. E esses acontecimentos ligam-se a Israel, mas nós vamos ver muitos outros sinais que estão acontecendo e que nós estamos ignorando. Fique com a gente nesse canal, acompanhe a agenda de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.